casaco verde, oliva e tudo mais e tal. Olha o golaço que eu falei do Palmeiras, foi 1-0, parecia que podia ser mais, mas daí ficou um jogo vivo. O Crespo falou um pouco sobre isso, né? Os jogos brasileiros são difíceis, que mesmo que você domine o adversário, o jogo fica vivo, né? E ficou vivo o jogo, o Grêmio até poderia ter empatado, mas o fato é que o Palmeiras ganhou massa. E aí tem várias coisas para falar. Sobre o jogo e o Abel sincerão, né? Sobre o gramado, inclusive. Mas a gente pode falar do gramado em um segundo momento. Vamos falar primeiro do jogo. Você que manda. Falar primeiro do jogo. Faltou o jogo ou tá bom? Vamos ganhar e é o que Não, é. assim, Que cara, defesa do Everton, hein? 3 pontos muito importantes, né? Mas na medida em que foi o jogo contra o Mirassol, que você toma um gol de churrasco, o Palmeiras poderia... Não esse lance que foi bem trabalhado. Teve um erro do Piquerez, mas acontece, né? A última bola do jogo foi do Grêmio, né? A bola que passa ali pela pequena área, ninguém coloca o pé para fazer o gol. E aí, cara, é o seguinte... O Palmeiras jogou 25 minutos de... Falei, caramba, agora vai. Encaixou, foi bom. Depois diminuiu um pouco o ritmo, aí eu entendo também. Pô, vamos lá, diminuir um pouco o ritmo. Segundo tempo, é uma água parada, velho. É um negócio, parece poça d'água. Você olha a poça, ela tá lá, não seca, também não aumenta, não parou de chover e fica lá a poça d'água. Então, cara, é um negócio chato de ver, difícil, né? Esse foi o primeiro... Os únicos lances do primeiro tempo foram esses dois aí, desse moleque que não vale 25 milhões de euros, mas está jogando muita bola. O Vitor Roque está jogando muito bem, mas muito bem mesmo, cara. Jogador com raça, com vontade, buscando o jogo, abrindo espaço, está jogando muito bem. E aí o Palmeiras... No segundo tempo ficou ali, teve 2 ou 3 chances no contra-ataque, 5 contra 3, 4 contra 1, 3 contra 2 e desperdiçou. E a última oportunidade ali foi do Grêmio, numa bola que poderia ter complicado, né? O Veiga entrou, bateu essa falta, mas ele está muito mal, eu estou me referindo a esse lance aí. Bola nas costas do Giai e não foi a primeira. Foram algumas. Aliás, o passe entre linhas do Wagner Orlando, coisa de cinema, hein? Impressionante. Maravilhoso o hein? passe. Você vê, ó, a bola fica ali e tal. Isso não alcança. Exatamente. Então, esse foi o último lance do jogo. O gol foi uma pintura, quase 3 minutos de posse de bola. Para quem reclama que o Palmeiras só dá chutão, só não sei o que lá. Existem aí um sinal, existem sinais, os jogos têm mostrado isso, de um time, né? Não é possível que um jogador como esse, que o Facundo faz o gol que faz, seja bagre, né? Porque se ele tem qualidade para fazer um gol desse, ele precisa também... Entra muito nessa questão que o Abel falou do segundo tempo do time. O jogador do Palmeiras recebe a bola na segunda linha e volta. Toca para trás, toca para trás, toca para trás. É preciso arriscar um pouco mais, virar o corpo, fazer um domínio orientado, virar o corpo para o ataque. Sabe? Então, isso me incomodou bastante no segundo tempo. O time do Grêmio é muito ruim, gente. Nossa. Já falou isso há algum Senhora. tempo, né? O time do Grêmio é fraco. Só tem uma frente e olha, meu... Agora, minha referência, qual é? O Flamengo, líder do campeonato. Quem jogou mais? Palmeiras contra o Galo ou Flamengo contra o Galo? O Palmeiras jogou mais. Contra o mesmo adversário. Entendeu? Em termos de jogo. Mas aí toma 2 gols de falta, bola parada, ok. Né? Destaca-se a defesa do Flamengo. Tá tudo certo. Me parece um time em evolução. Me estranha que ainda em agosto esse time não esteja pronto. Isso que eu cobro. Tinha que estar pronto. O Massa falou dos 25 minutos e que depois não jogou tão bem. Quando eu vendo o jogo, assim, depois, o derby entrou em campo, sabia? Quando o Palmeiras faz 1-0 e joga e para de jogar, e não é que para de jogar, ele passa, para mim, a controlar o jogo e os jogadores também fisicamente a controlar o corpo. Por que eu tô com isso na minha cabeça, assim? O Palmeiras pegou o Grêmio e um dos maiores massacres aí da história recente do futebol foi nesse Palmeiras e Grêmio do ano passado. Foi 1-0 o gol do Estevão, com 30 chances de gol. As plataformas deram que a maior
chutes a gol e chances criadas de um time brasileiro do não sei em quantas décadas, 2 décadas, sei lá. Nesse dia foi 1-0 gol do Estevão. Que vocês perderam o chão da história. Eu fiquei louco da vida com a torcida do Palmeiras. Isso. Tava reclamando. Esse jogo, né? Isso, foi esse dia. E o Palmeiras foi um dos maiores massacres. Por quê? 1-0. Tudo bem, ainda não tinha feito 1-0, mas era intenso e foi amassar. Como tem o derby na quarta-feira, eu acho que os jogadores, de alguma maneira, estamos com 1-0 na frente, vamos controlar o jogo e controlar nosso corpo, porque tem jogo quarta-feira. Eu acho que é meio... E algumas Você não faz também, algumas talvez. trocas, já trocou de cara, né? Depois passou 10 minutos do primeiro tempo, acho que troca 3, enfim. Eu acho que de alguma maneira o derby entrou. E o jogador, não é que você tira o pé, é no seu subconsciente. Ele fez as 5 trocas. Isso, você não se desgasta automaticamente. A Vera, você tá com 1-0 na sua frente, dentro da sua casa, você vê que o adversário não é essas coisas, fala, quer saber, cara, eu vou terminar esse jogo 1-0, beleza, quase se lasca ali no final, um passe entre linhas maravilhoso e quase vai pro ralo aquele seu controle que você tinha de um jogo e poderia ter ido água abaixo mesmo. Mas me pareceu um pouco isso, cara. O Grêmio, ele tinha uma chance nesse jogo, não deixar o Palmeiras sair na frente, porque aí sim você teria que buscar a vitória, obviamente, você não ia abrir mão dos 3 pontos. Quando você toma o gol com 3 minutos, entrou um Palmeiras que controla o jogo, ainda mais pensando na quarta-feira. Se isso eles vão falar um dia isso, vão assumir, eu não sei, acho que nunca assumiriam. Mas eu acho que, de alguma maneira, o jogo foi controlado pensando na quarta-feira em se desgastar o menos possível. Bom ponto esse, o Arnaldo. Isso talvez seja um... Só como referência, o único poupado foi o Aníbal, tá? Que entrou no segundo tempo. O Sousa ainda não tem condições para 90 minutos, porque por isso jogou o Luigi. Se foi isso mesmo que o Vessa está falando, e eu acho que é bem interessante o que ele disse... temos um Palmeiras que não vai achar que a Copa do Brasil é o controle menor, porque é o Corinthians. Isso está claro. É uma questão que só o Palmeiras tem, que o Flamengo não tem, por exemplo. Mesmo que o Atlético tenha com o Flamengo uma rivalidade muito grande, não é a mesma coisa do lado do Flamengo. Não tem como. E aí não dá para comparar a estratégia do Corinthians por diversos fatores. A estratégia do final de semana contra o Botafogo. Primeiro, o Corinthians não tem 2 times, não dá para revezar. Aliás, o time reserva do Corinthians é muito inferior aos titulares. Segundo, o Corinthians tem uma frente a menos que o Palmeiras. E terceiro, o Corinthians não está disputando o título brasileiro. Então, o Corinthians, a gente sabia que ia poupar os principais jogadores no Rio. O Palmeiras não poderia se dar esse luxo, mas, assim, como o Vessone disse, acho que faz sentido... trabalhar, assim, é claro que no limite do risco, e o Palmeiras arriscou os 3 pontos, né? Poderia ter empatado o jogo do Grêmio. E a partir de agora é viver o derby. Eu imagino que, como a gente falou anteriormente sobre a semana do Flamengo, em Salvador, no Barradão, o Abel já falou várias vezes sobre jogar. Hoje o Abel sabe muito bem o que é jogar no Barradão. Aí, no jogo entre os derbys, aí eu acho que vai ser bem diferente o Palmeiras em termos de escalação também inicial. O que o Massini falou, ele esperava que em agosto o time já estivesse pronto. Essa talvez seja uma situação que não esteja sendo cobrada no Flamengo hoje, porque o Flamengo está trocando de pele no segundo semestre, trocando principais jogadores, trocando. O Palmeiras... Acho que já fez esse movimento antes, embora tenha perdido o Estevão recentemente, como o Abel falou, tenha perdido o Paulinho recentemente. Né? O Abel cita as ausências, tenha perdido o Rios recentemente. Ele cita os 3 que saíram recentemente, jogadores fundamentais. Está em reformulação. Está em reformulação. É que o Flamengo nem apresentou os jogadores ainda. Né? Então eu estou comparando os 2. Né? E a semana dos 2. E acho que a questão... para a quarta-feira é que e aí é a nossa discussão da semana passada, se o Palmeiras do Abel vai encarar o clássico como uma última partida do ano, como o Corinthians sempre faz. Essa é a situação, esse é o desafio.
É claro, daqui a 10 dias a gente vai ter um deles eliminado, não tem outra possibilidade. Ou o Palmeiras ou o Corinthians estará fora da Copa do Brasil daqui a 10 dias. O Palmeiras eliminado é um cenário. O Palmeiras ainda estará disputando o título brasileiro e ainda estará disputando a Libertadores. O Corinthians eliminado não estará disputando mais nada. Então, a impressão é que o Corinthians vai com tudo, né? É a bala de prata da temporada. Mas se o Palmeiras não for com a mesma intenção, com a mesma dedicação, com o mesmo foco, ele pode ser surpreendido novamente pelo principal rival. É isso